Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Universo Generalista. Meu nome é Caio Hux Pirandelli. Meu nome é Bruno Marcelo Rodrigues, então vamos lá primeiro aos recadinhos iniciais. Então se você está assistindo a gente no YouTube, não deixa de curtir, seguir e ativar o sininho para receber as notificações. Se você está ouvindo a gente nas plataformas de áudio como Spotify, também não esquece de nos seguir por lá para receber as notificações dos novos episódios. Um agradecimento especial ao nosso parceiro Alan Pirandelli, que é um músico profissional e faz toda a edição e tratamento aqui do nosso áudio. E para lembrar também, nós temos um canal de Apoia-se, no qual todo o dinheiro que a gente recebe, ele é diretamente investido no próprio podcast. Então, se você gosta do nosso conteúdo, quer ver ele com mais qualidade e atingir um público cada vez maior, não deixa de participar como apoiador. E lembrando também que você, como apoiador, também poderá fazer parte do nosso grupo no Telegram, que você vai receber novas informações de episódios e de futuros entrevistados. E hoje a gente também está estreando a nossa curadoria de cursos com diferentes temáticas científicas. Então, os ouvintes do canal eles têm desconto nos cursos. O link para ver a lista completa de todos os cursos que a gente tem parceria está na descrição do episódio. E nesse link você vai encontrar também os cupons de desconto por lá. E hoje a gente conversou com o Bruno Montoro, que ele é um entusiasta da ciência, graduado em fisioterapia há mais de 12 anos, com pós-graduação pela Unifesp. Ele é professor de workshops e cursos de extensão por todo o Brasil desde 2017. Atualmente ele tem se dedicado a ensinar as pessoas a alfabetização científica e o pensamento científico, através de palestras, workshops e cursos sobre o tema. E hoje a gente bateu um papo com ele sobre essa temática, sobre ciência. E é isso, galera. Fique agora com o nosso episódio. Bem-vindo, Bruno Montoro. Obrigado aí por aceitar nosso convite, voltar aqui no nosso podcast. Eu que agradeço. Massa. Quem não sabe, o Bruno já esteve aqui no podcast no episódio número 7, falando especificamente sobre a área da saúde, né? E ele voltou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre divulgação científica e entendimento de ciência. Então, Bruno Montoro, você podia explicar para a gente como é que você chegou nesse universo de divulgação científica ou nessa vontade de divulgar ciência? Como é que foi o trajeto? Eu acho que até se encontra um pouco com o podcast, né? Com a nossa história do nosso podcast. Mas então, quem está ouvindo aí a gente já ouviu há um bom tempo, talvez seja um pouquinho do nosso histórico também aqui. Pois é, eu fiquei pensando nisso quando a gente combinou de se falar, né? Todo mundo se apresenta e de onde veio. Eu não sei se eu consigo fazer uma linha muito linear, assim, porque a minha história é bem cabulosa, assim, né? Tem muitos encontros e desencontros. Eu sou formado em fisioterapia há 12 anos, não exerço mais hoje a fisioterapia em si, e eu não sei em que momento caiu a ficha, assim, da importância da ciência, porque até acabar minha graduação era, tipo, o maluco do holístico, assim. Uhum. Eu queria aprender de tudo, eu acreditava em tudo, eu acreditava em astrologia, em coisas quânticas sem plausibilidade, eu acreditava em tudo, em tudo. Eu já falei isso para vocês, acho que eu já falei em algum momento, que eu tinha uma lista de cursos no Word que ia até o ano de 2040, de coisas que eu queria fazer. Isso em 2009, 2008. Tinha uma lista de tudo que é curso, fala um curso louco aí, tava lá na minha lista. Tipo, quântica, mestrado em neurociência, iridologia, você tudo. Ia viver estudando, mano. Eu queria fazer tudo, eu queria, tipo, ser o mestre curador do universo. E aí, em algum momento, eu voltei para São Paulo, eu encontrei o exercício natural com a Marina Sanches, e a Marina me levou numa reunião do curso FBA, com o Pablo. E, assim, por meses, né, eu frequentei as reuniões, era de segunda-feira, aí até o Caio apareceu lá em algum momento, e nessas reuniões, assim, minha cabeça começou a se estruturar e entender que várias coisas que eu acreditava eram uma balela, assim, né? E por conta da gente falar muito de biologia, de evolução, e começou a surgir esse papo de ciência, o que é ciência. Aí eu entrei no curso FBA, fiquei no curso FBA de 2013 a 2017, né? E aí dentro do curso eu comecei a estudar um pouco mais de biologia, e aí quando eu vi a gente estava falando de ciência, então tipo não tem assim um momento, sabe? Porque a coisa foi vindo gradativa, e conforme foi vindo minhas crenças foram caindo, assim, eu fui desacreditando de várias coisas, né?
E eu fui entendendo mais e as coisas foram caindo, assim. E aí, em algum momento, caiu a ficha, eu falei, nossa, eu preciso entender mais o que é ciência. Preciso entender mais o que é ciência e comecei a estudar. Mas eu comecei a estudar mesmo o que é ciência em 2020. Faz pouquíssimo tempo, assim. Eu estudei PBE antes disso, fiz 2 ou Que é 3 prática cursinhos de baseada em PBE, evidência, né? Para quem não. prática baseada em evidência, né, que me deu um cerne de como ler um artigo, de como interpretar melhor, mas sentia que faltava, sabe? Uhum, Parece que a PBE, eles jogam um monte de informação na tua cara, assim, tipo, uhum. vai, lê o artigo aí. E fala, tá, mas eu sempre Parece que tive é meio essa que a ponta da curiosidade. lança, né, Bruno? É meio que a ponta Exatamente. da lança, né? Exatamente. Tipo, tá, mas de onde veio isso? Por que que eles falam disso, sabe? Mas tá, fala de hipótese, mas o que é uma hipótese? Né? Fala de estatística, mas o que que é isso? Da onde vem? Eu não consigo entender as coisas, eu particularmente, Bruno, não consigo entender as coisas se eu não sei a raiz delas. Eu sempre tive essa dificuldade, a coisa tem que fazer muito sentido na minha cabeça. E aí, Uhum. naturalmente, eu começo a cavar o assunto. Eu vou dando passos para trás, com tudo que eu estudo. E com ciência não foi diferente, assim, eu começo a estudar, falo, nossa, não estou entendendo, vou para estatística. Nossa, estatística, que coisa difícil. Dou mais um passo para trás. Aí uma hora eu percebo que eu estou na filosofia. Falei, eu preciso começar por aqui, senão eu não vou conseguir entender lá na frente. Então, assim, o processo é sempre esse, assim, sabe? Uhum. E nesse Então é uma processo, Brunão, como que você tá nesse processo aí? Você conseguiu desbravar muito? Ou tem muita coisa ainda que você acha que tem que Nossa, tem muita explorar? coisa. Tem É, muita coisa. Até porque a minha formação oficial é em físio, né? Então eu não sim. tenho nenhuma formação em ciência. E, tipo, agora eu estou estudando filosofia da ciência. Você sabe, a coisa vai vindo. Agora eu já desbravei bastante coisa. Tipo, eu pego conceitos e vou montando, assim. Vou estudando e vou montando, deixando isso pronto. Agora eu estou voltando às bases de novo. Estou voltando lá a estudar o que é ciência e vou me aprofundando, assim. Já tenho uma base legal de quase tudo, superficial, muito superficial, sempre. E eu vou me aprofundando, né? Agora estou no momento de me aprofundar de novo nas bases. E aí, conforme você vai estar fazendo isso, você também está divulgando esse processo, organizando Exatamente. ele para um público que não tem isso disponível, e é que é uma coisa que às vezes esse caminho não é tão claro, ou não tem uma referência muito clara de onde buscar isso, né? Então você está hoje desenvolvendo esse trabalho de comunicação dessa base científica, é isso? Exatamente. E aí, nesse desbravar, eu descobri, sem querer, o termo alfabetização científica. Falei, Uhum, caraca, é isso que eu estou fazendo, sem uhum, saber. Tipo, uhum, porque eu falava assim, eu estou no meio do caminho entre a filosofia e a ciência. Não é PBL que eu faço, porque meu objetivo não é ensinar as pessoas a ler artigo científico a fundo, tem um monte de gente que faz isso, e não é filosofia. É um meio, mas também não é só filosofia da ciência, entende? É um Sim. raciocínio, uma coisa, sabe? Tipo ensinar o cara a pensar. Então, e aí eu descobri essa questão da alfabetização científica. Falei, caraca, é isso. Tipo, é a alfabetização científica, né? E, e E não aí eu tem nenhuma tô, formação, né, Brunão, aqui no Brasil, assim, tipo, um cara, pelo que jornalismo eu. científico, né? Acho que não. Jornalismo científico tem, tem, Talvez, tem, né? tem, tem pós, eu acredito, cara. Tem alguns cursinhos de Eu vi alguma coisa extensão, assim. de jornalismo científico, tem mestrado em divulgação científica, tem 2 ou 3, mas eu Uhum. não vejo ninguém que fala. Na verdade, a alfabetização científica eu descobri por um autor do Rio Grande do Sul, que é um senhor já, um pós-doc. Nome dele é Ático Chassot, eu não sei se eu estou pronunciando certo. Uhum. E ele que eu descobri o termo com ele em uma aula, assim, que eu achei no YouTube, há alguns anos atrás, e deixei salvo, assim, sabe? Quando você vou deixando salvo as coisas. E aí um dia eu falei, vou Legal. assistir. Assisti a aula, resenhei e ficou isso lá atrás. Tipo, já faz uns anos. Esses tempos que eu voltei a estudar ciência, que eu achei de novo o conteúdo, eu falei, cara, é isso aqui. É isso aqui. Ele fala E no disso. momento importante, né, Brunão? Você tá No trazendo momento isso, cara, importante. No né? momento No cenário importante. que a gente vive. Mas assim, é um processo longo, né? E eu gosto de deixar bem claro que eu não tenho formação nenhuma nisso, eu sou só um entusiasta, assim, sabe? E o Caio Uhum. até falou de usar isso para divulgar e comunicar. Eu simplesmente pego o meu processo pessoal, que tipo, quando eu acho difícil uma coisa, eu falo, cara, se eu tô achando difícil, sem soar arrogante, né? Se eu tô achando difícil, eu já sou bem nerd, eu tô achando isso muito difícil, imagina as pessoas que não têm contato com isso. Então eu fico sempre tentando
traduzir aquilo, simplificar, trazer em termos simples, sabe, em termo leigo, o máximo possível, assim. Esse é um dos objetivos, sabe? Para facilitar para quem está começando. E é até outra dificuldade. Você começa a estudar ciência e filosofia da ciência, você não sabe como começar, né? Você não tem um livro assim que fala, esses são os termos científicos, isso aqui, ciência é isso. É uma literatura muito difusa, assim. Então você tem que estudar a história da ciência, a filosofia da ciência, aí você tem que ir lá no método científico, aí você volta, quando você está vendo, você está estudando probabilidade, porque aí você percebe que tem que estudar crença, e aí você está na neurociência para tentar entender por que você não está entendendo aquilo, por que as pessoas não conseguem entender o conceito. Então, assim, é muito assunto, assim, é muito difícil desbravar isso, sabe? E aí, cara, a gente tem que facilitar isso para as pessoas de alguma forma, né? Sim, sim. Eu acho que uma coisa que acontece, que é muito comum entre a gente, ou no grupo de amigos nossos, é isso, né? A gente vai navegando esse universo científico, mas é uma navegação muito individual, né? A gente vai juntando conceitos, ideias e noções gerais de ciência e vai ganhando solidez. Isso só que é muito difícil olhar para trás e falar, putz, qual que é o caminho, né? Muita gente pergunta assim, pô, cara, eu quero entender um pouco mais de ciência, por onde eu começo? Eu falei, caraca, não sei nem eu sei como eu comecei, entendeu? Então tem várias coisas que a gente vai, até no podcast aqui mesmo, né, Bruno, conforme a gente vai explorando áreas, quando a gente estuda muito para os episódios, a maior parte do tempo a gente estuda muito para os episódios, a gente acaba abrindo mais o leque de conhecimento, de entendimento científico, e a gente individualmente faz essa conexão entre as áreas e tal, e só que às vezes não dá nem tempo de sintetizar isso, porque, enfim, a gente faz o podcast aqui, uma entrevista a cada 15 dias, e nosso trabalho, né, do dia a dia, que dá remuneração para a gente viver, nem está ligado muito à divulgação científica. Então a gente não tem nem como fazer esse processo. Então é importante que faça isso, né, cara? Que a gente tenha cada vez mais pessoas fazendo, mais formas de caminhar, de traçar esse caminho de entendimento de ciência. Eu acho que é fundamental. E acho que as redes sociais acho que ajuda você não acha que ajuda a testar ideias também? Você usa muito Instagram, né, cara? Você joga muita coisa em teste ali, né? Para ver o feedback da galera, ver o quanto aderiu, ou até as respostas da galera, se teve crítica ou se a galera não curtiu, enfim. Você usa isso como uma forma de testar uma metodologia ou ideia? Eu uso o Instagram para testar as minhas ideias. Então, tem vários, se vocês pegarem minha página, tem vários posts que eram textos e que viraram meme e que viraram... Eu tenho basicamente 3 tipos de postagem. Post textão, que é tipo uma coisa mais filosófica, um post de história em quadrinhos, que é umas reflexões, os desenhinhos, assim, e agora eu tô botando uns memes, voltei a botar meme. Então eu vou transitando entre um e outro. Esse aqui no texto não deu muito certo, vamos ver se na imagem funciona mais. Vamos ver se no meme rola. E vou transitando, entendeu? Agora eu tô fazendo uns Reels também, jogo alguns Reels, falo, vamos ver. Eu uso para testar conteúdo assim, para ver o que funciona, e eu uso o Instagram para me aperfeiçoar em relação à forma com que eu interajo com as pessoas. Então, eu tento de verdade absorver as críticas para ver o que eu fiz de cagada aqui nesse momento que eu posso melhorar. Nossa. Todo post tem alguém que não gosta. Bem básico. Então, isso, não me incomoda. Quando me incomoda quando as pessoas agridem. Óbvio, né? Pessoalmente. Pessoalmente. E acontece muito pouco isso. Muito, muito pouco. Mas, assim, sempre que tem alguém que põe uma crítica mais ferina, assim, que eu vejo que feriu, sei lá, a crença da pessoa, eu tento aprender. Às vezes eu até pergunto, falo, tá, mas por quê? Já teve um cara que... Eu fiz um post lá falando do Bolsonaro, falando, se o Bolsonaro tiver certo, você vai... Como é que é o nome disso? Se o Bolsonaro tiver certo, você vai assumir que ele tá certo? Ou alguma coisa assim? Um ponto, né? Ele falou uma coisa que está correta. Que está... Você vai assumir? Você assume falar, que ele tá certo? Você vai falar, porra, parabéns. Não, a gente faz que esse foi o pior, assim. A galera deixa vando. Assim, ele nunca tá certo. Exatamente. Porra, genocida, blá, blá, blá. E aí teve um cara que escreveu, você tá concordando com o genocídio, com, sei lá, com o nazismo, vou deixar de seguir. E aí eu perguntei, cara, tudo bem, você deixou de seguir, você pode me explicar o porquê? E aí ele explicou, assim, por causa disso. Falei, pô, legal. Então, às vezes, eu uso para um feedback, assim, sabe? Para ver como as pessoas estão reagindo. Eu gosto de provocar.
Eu aviso. Então, eu aviso, eu tenho vários posts de aviso. Ó, eu vou cutucar a tua crença. Tu vai sentir um julgamento, mas não é. Então, eu gosto desse processo, assim, mas eu tento fazer isso da forma mais delicada possível, sem xingar, tá ligado? Mas Sim. óbvio que as pessoas se ofendem em algum momento. E, cara, Mas eu tudo acho bem. que uma coisa comum, antes de a gente entrar mais de destrinchar a ciência e o que é ciência, mas eu acho que é uma coisa comum também, a gente sai muito empolgado dos cursos que a gente faz para mudar a realidade das pessoas ou da sociedade como um todo. Eu, como economista, também fui entrar na faculdade para entender sistema econômico e propor alternativas e modelos econômicos diferentes e tudo mais. Só que conforme eu fui me aprofundando mais em ciência enquanto lente para ver as áreas, a área de economia, a área de antropologia, a área de comportamento humano, a área de psicologia e por aí vai, ela foi podando muito dos sonhos, vamos dizer assim, né? Porque você vai vendo que muitas pessoas já estudaram vários modelos, várias sociedades e culturas, e você vai começando a filtrar viés, e a coisa vai afunilando, né? Então a gente vê hoje na área da saúde, querendo ou não, a minha formação em ciência ou entendimento de ciência veio da área da saúde, veio da área da fisioterapia, contigo, Marina e Pablo. E ele vai diminuindo, né, o quanto de coisa realmente você consegue intervir ou que você consegue mudar, né? Você acha que isso é um dos motivos que a galera tem uma resistência a ser um pouco mais cético ou pegar lentes científicas, porque é uma coisa meio que tipo, putz, eu não quero acreditar que não tem, que meu campo de ação é menor ou ele é muito mais limitado do que eu imaginava. Você acha que isso impacta, cara? Acho. Você diz se desprender de determinada crença que você tem na hora que você está tratando o paciente, por exemplo. Sei lá, usar um método X ou uma técnica Y que não funciona. Tem. Só um exemplo que aconteceu recentemente, assim, né? Participei de um debate sobre ideologia no meio científico, e aí teve uma guria que apareceu para conversar lá no bate-papo, e ela falou, putz, né, a questão do aquecimento global, eu trabalho com isso, tal, né, e eu não sei como fazer para as pessoas mudarem de perspectiva, porque... E aí ela estava falando de anticapitalismo, porque, sabe, tipo... Mas uns chavões muito amplos, assim, de uma área que, tipo, putz, não é tão fácil assim, sabe? Eu sou economista, gastei mais de uma década da minha vida tentando estudar, entender e até praticar esses processos alternativos e, putz, não é tão fácil assim. Então ela tem uma especialidade muito grande numa área, mas quando pula para economia, pula para outra área, tipo, ela esquece que tem um funil também, que tem um limite de atuação ali, uma complexidade muito alta, né, cara? Você acha que na área da saúde é assim, que a galera sai com esse sonho de querer ajudar todo mundo e ao mesmo tempo tem uma puta, cara, para vocês dois, né, vocês não são da área. Acho, não quero ser determinista, mas acho que isso tem uma porcentagem bem grande, assim. Eu já fui assim, falei que eu tinha uma lista gigantesca de cursos, eu queria fazer tudo e quanto mais coisa você vai estudando, mais você acha que vai conseguir ajudar. E aí você tem a questão, né, da expectativa que o cara cria, ele sai de uma faculdade de saúde muito mecanicista. Então ele acha que ele vai apertar parafusos, ele vai resolver o problema da pessoa. É um raciocínio muito mecanicista e muito linear, né? E aí você sai de numa graduação em saúde se achando muito burro, porque você fica 4 anos estudando pedaços do corpo. Aí na hora que você chega num estágio, você pede ajuda para um professor, o professor vai lá e faz um milagre no teu paciente. Fala, pá, 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 põe a mão assim, vai, pff, o paciente fala, nossa, o que você fez? Eu fiz a técnica Ruffles Motherfucker aqui, né? Eu preciso aprender o Ruffles Motherfucker. Aí você sai da graduação, tipo, vai lá no curso do Ruffles Motherfucker. Chega lá, tu vê que tu não sabe nada ainda, porque o cara do Ruffles Motherfucker domina a técnica Doritos, sabe, entendeu? E aí você vai pulando de técnica em técnica, método em método, com uma expectativa gigantesca, e aí tu cai no mundo das crenças e do pensamento mágico, e do efeito placebo, que você acha que você vai ajudar todo mundo com aquilo, né? E é muito difícil você chegar num profissional de saúde que gastou 10 mil reais numa formação de final de semana, ou numa formação de, sei lá, 2 semanas, e falar, então, isso que você está fazendo, a expectativa que você está criando em cima disso,
ela é muito bonita, mas você não vai ter resultado em cima disso. Você não vai acreditar naquele cara. Eu felizmente, assim, eu tive um custo com o curso de formação em saúde, tive a posse, tive um curso desses de extensão que eu gastei R$6.000 na época. Foi o único curso que eu fiz. E eu sempre fui desprendido em relação a isso, eu acabei me libertando fácil, assim, mas a galera investe muito. Cara, se você está investindo naquilo, tu vai, de uma forma motivada, proteger aquele conhecimento. Você não quer abandonar. Fala, nossa, Brunão é osteopata, 5 anos de formação, né, Brunão? Sim, Pô, como é que 5 chega no anos. osteopata e fala, então, grande parte das coisas que você estuda não tem evidência. E aí Uhum. você ficou 10 anos estudando depois ainda da graduação, e aí, como é que a pessoa vai se desprender daquilo, entendeu? Então tem a motivação da expectativa do cara em relação a gostar muito daquilo e querer usar aquilo, e querer ver aquilo funcionando, e todos os vieses envolvidos no atendimento, dele ver o Uhum. paciente melhorando, entre aspas, e tem até a motivação financeira, do tipo, cara, eu gastei uma nota nisso aqui, eu não posso assumir para mim mesmo, desculpa a palavra, que eu fui burro e gastei dinheiro com isso num negócio que não precisava. Sim. Então, Eu acho que você tocou num ponto importante, Bruno, que é essa questão da motivação, né? Então você tem que criar meio que uma balança, porque ao mesmo tempo que você está entendendo toda essa complexidade e vendo a dificuldade que é, dar exemplos aqui no nosso, né, mais próximos, de intervir de forma mais eficaz num paciente, num resultado do paciente, e ao mesmo tempo não perder essa motivação, que é essa motivação focada na sua capacidade de poder intervir, né? Porque se você sim, cai meio que nesse niilismo, né? Fala, puta, eu não consigo interferir em nada, né? Na realidade de uma pessoa focada na questão de reabilitação ou de dor e tudo mais. sim, Então é meio que essa balança e essa motivação, ela não pode também ser uma motivação cega, né? Uma motivação que tipo te desprende de entender toda a complexidade, sim. que é a dor, que é intervir na saúde, ou que é entender a economia de um país, né, Caio? Então acho É, que é essa balança, né? Porque você tem que se aprofundar cada vez mais em conceitos cada vez mais fora da sua área para entender toda essa complexidade e ao mesmo tempo não perder essa motivação à medida que você vai caminhando e vendo que você estava errado ou que alguns conceitos seus estavam errados, porque senão você vai tipo, ficando sem chão, né? Então tem é. que ter essa balança, porque é complexo, né? Muito complexo. Sistemas complexos requerem um raciocínio complexo. E É. aí, quando a gente está falando de saúde, mas a gente precisa entender que a sua intervenção muitas vezes não vai ser complexa e você vai Uhum. conseguir intervir um pedacinho daquele sistema, né? Se conseguir. Sim, exato. Então, é muito difícil para nós seres que inferimos causalidade o tempo inteiro aceitar isso, assim, e ficar tranquilo, assim, sabe? Eu tive, É nossa, complexo, difícil pra caramba. tive várias crises no meio do caminho, assim, na físio, sabe? Nessas mudanças de chave, assim. É. Porque você Entender quer, as você quer ter fichas uma caindo. função na sociedade, né? Ah, E essa é, função, às vezes, não é tão simples assim como a é, gente como a gente aprende que é possível exatamente, ser, né? exatamente. Então acho que a gente pode começar a falar um pouquinho mais dos conceitos, né, de ciência, cara. Eu acho que você tem colecionado bastante exemplos disso, principalmente pela interação com rede social, falando de ciência. Né? Então, o que você vê de equívoco assim sobre o conceito de ciência, cara, da galera em geral? Ou até seu que você tinha antes, que você mudou. Exatamente. Acho que é uma boa. Nossa, eu acho que acho que eu não sei se eu posso afirmar isso, mas me parece que para todo tipo de conhecimento que você começa a aprender, e aí você gosta daquilo, você se empolga, você põe aquilo em cima de um patamar, assim, né? E parece que aquilo se encaixa em tudo que você está vendo. Né? Consciência não foi diferente. Assim, a primeira vez que eu escutei falar, que eu escutei mesmo falar tipo de artigo científico, eu lembro que eu estava conversando com o Pablo no telefone, eu morava em Balneário, ele estava, acho que em Santos ainda, e ele me ligou para começar a apresentar o conceito de subgrupos. E a gente conversava assim, eu estava no curso FBA, a gente conversava, sei lá, uma, 2 vezes por semana, às vezes bastante, assim, 30, 40 minutos. E aí ele veio falar do conceito de subgrupos, de a gente ter que direcionar o paciente, seria interessante você direcionar o paciente, para quem não sabe, subgrupo
né, no tratamento é quando você descobre determinadas características ou determinados tipos de tratamento muito específicos que vão funcionar para determinados tipos de pessoas, assim, sabe? Quando você consegue encaixar um tratamento numa pessoa de forma específica, simplificando bastante, né? E quando ele falou aquilo para mim, eu fiquei putaço no telefone com ele. Eu falei, mas quem que é? Eu acho que ele estava até citando, não quero soar errado aqui, mas ele, não sei se era isso, mas acho que ele estava citando até o Rodrigo Vasconcelos da Físio, que foi quem, o cara que trouxe o subgrupos. E eu fiquei muito puto, assim, mano. Por que esses caras da ciência querem obrigar a gente a fazer tudo que está no artigo científico? Eu tenho que ficar replicando esse artigo, copiando, fazendo copia e cola, e não posso mais pensar com a minha cabeça. Essa galera da ciência fica tudo presa dentro do quadrado, são tudo uns cabeça fechada. Então, olha isso é uma coisa que ainda acontece. Então, as pessoas acham que quem pensa cientificamente pega um artigo científico, olha aquele artigo e faz exatamente... O artigo científico é uma diretriz, entendeu? Ele é uma diretriz que diz exatamente o que você tem que fazer e você nunca mais precisa pensar. Esse é um conceito muito equivocado. Né? Começa por aí. Eu pensava assim. E aí, conforme eu fui evoluindo meu pensamento em ciência, eu caí num outro equívoco de transformar a ciência num rei, ou de transformar a ciência em Deus, o Deus judaico-cristão. Eu gosto de usar o termo a dona ciência. Né? Então, aí você coloca a ciência num patamar, tipo, ela vira praticamente uma religião. Aí a ciência vira uma verdade absoluta. Eu passei por essa fase também, de verdade absoluta, de ficar super reativo, de ficar puto com quem não segue evidência científica. Falar, cara, não é possível, tu não entende, sabe? Então, sei, eu formulei na minha cabeça são as fasezinhas. Eu acho que a primeira fase é achar que a galera da ciência é tudo cabeça quadrada. E muita gente que acha isso. Tipo, o cientista é chato. É o cara chato, quadrado, que não quer deixar ninguém ser criativo. Aí a segunda fase é, se você começa a gostar de ciência, você acha que ciência é tudo. É uma verdade absoluta, sabe? É a dona ciência num patamar e ela vai dizer exatamente o que você tem que fazer. Né? Acho que esses dois equívocos são muito comuns. No começo, né? Legal. E, Brunão, assim, partindo para um ponto já oposto, né? Você poderia trazer para a gente e para o público que está entrando nessa temática, querendo entender mais ciência, o que seria ciência em si? Ou estudo de ciência? Como que você poderia definir para a gente? Tá. Difícil. Toma esse desafio aí. Não, tem tipo várias definições, né? Eu tenho as minhas favoritas, então vou ter algumas coisas escritas aqui. A palavra ciência significa conhecimento, de forma geral, né? Tanto que a gente usa ela de duas formas, né? Eu tenho ciência de que tal coisa aconteceu, né? Ou seja, eu tenho conhecimento de que determinada coisa aconteceu, né? Mas também a própria definição de ciência é muito difícil para quem é cientista, né? Em si é difícil. Os cientistas falam de ciência, eles pensam ciência, eles raciocinam ciência, mas é muito difícil. Assim, não existe uma resposta definitiva, tá? O termo ele é bem vago. Antigamente, o termo ciência ele determinava qualquer tipo de conhecimento sistemático, assim, prático ou teórico, né? Já foi restrito a conhecimento acadêmico, né, no século XIX. Então, tipo, antigamente se falava que conhecimento científico era só aquele conhecimento que estava dentro da universidade em si, né? E aí hoje, até onde eu conheço, existem duas definições de ciência, né? A definição mais ampla e a definição mais, como é que é o termo mesmo? Não, uma definição mais restrita, né? Então, eu vou trazer de forma geral, tá? Vou trazer a definição ampla que eu acho que abrange tudo que a gente está falando. Vou ler porque eu não decorei isso, tá, gente? Isso eu acho difícil. Então, a ciência, no sentido amplo, é a prática que nos fornece as declarações mais confiáveis, isto é, epistemicamente mais justificadas, que podem ser feitas em um determinado momento, sobre um objeto de estudos abarcado por uma comunidade de disciplinas do conhecimento, isto é, na natureza, como seres humanos, nossas sociedades, nossa construção física e nossas construções mentais. Essa definição é do Hanson, de 2013. Né? Ele é um filósofo da ciência bem conhecido atualmente, no livro Filosofia da Pseudociência. Né? E vocês viram que é uma definição bem ampla. Sim. Essa definição ela abrange, inclusive, as disciplinas de ciência natural, que são aquelas disciplinas mais clássicas, e ela abrange as disciplinas de humanidades, que aí entra ciência social, entra psicologia, entra
outras disciplinas mais amplas, entendeu? Uhum. Mas, de forma geral, posso simplificar assim, é um conhecimento que ele pode ser bem justificado com algum tipo de evidência. Essa é a minha definição, tá? Uhum. Mas, assim, tem várias aqui, tem um monte. Eu gosto da do Hanson porque ela é mais Não, completa nesse sentido. Tá. concordo. E talvez a gente possa explorar também essa questão do que dificulta a gente entender ciência ou fazer, ou usar a lente científica de entender a realidade. Né? Acho que quais são as barreiras, por que ciência é tão difícil para a gente, como um todo. Não foi fácil e não é fácil. Assim, acho que para nenhum de nós aqui, para mim é um desafio constante, todo texto, toda área que eu vou explorar, manter a lente científica e não pular para conclusões sem cabimento. Né? Então, o que atrapalha a gente nesse processo, Montoro? Cara, pensamento mágico de uma forma geral. Porque se a gente pegar, assim, pensando biologicamente, o ser humano, nossa espécie ela tem um pensamento científico desde muito cedo. Né? Esse processo de observar o ambiente, ver o que está acontecendo, formular hipóteses, tentar explicar o que está acontecendo de alguma forma e gerar uma resposta. Então, isso é basicamente um pensamento científico. O problema é que a gente tem muitos mecanismos que, quando a gente não entende o mecanismo, a gente completa aquele mecanismo com uma resposta que muitas vezes que não é real. E aí entra o pensamento mágico. Então, por exemplo, esse exemplo clássico, né, que várias pessoas usam. Se você está andando na rua e escuta um monte de folha se movimentar, tua mente automaticamente pensa que pode ser um bicho atrás da folha querendo te pegar, entendeu? Então, isso é um viés que surgiu para a gente se proteger em algum momento na nossa evolução, para você não ser comido por nenhum animal. Então, a nossa mente gosta de encontrar padrões. Né? Isso é uma forma da gente sobreviver. Né? Foi uma forma da gente sobreviver e ainda é. Só que hoje a nossa sociedade é tão complexa que muitos desses padrões que a gente encontra naturalmente não servem para o ambiente que a gente está. Né? Então, para ter o pensamento científico, hoje eu acredito, tá? Eu não posso afirmar isso baseado na evidência, eu acredito que o pensamento científico ele é natural para o ser humano. Mas os vieses também são. Então, sempre tem um embate entre o ambiente que você está, o pensamento que você está tendo e as coisas que sua mente acha que são verdade, mas não são. Então, você começa usando o pensamento científico e uma forma rudimentar de método científico, só que na hora de interpretar aquilo, se você não tem o conhecimento, tua mente vai completar aquilo do jeito que ela quer. E aí, muitas vezes, não tá correto, entendeu? Então, assim, o que eu estou querendo dizer, basicamente, é que a gente tem erros sistemáticos de pensamento, que são os vieses, que acabam atrapalhando o pensamento científico de acordo com o ambiente que você está, de acordo com o tipo de conhecimento que você está em mãos naquele momento. Então, é uma coisa muito específica isso. Não é para tudo nem o tempo todo. Esse que é o problema. Sim. A gente começa a estudar ciências e fala assim, eu vou descobrir uma fórmula que diferencia a ciência da pseudociência. Você não consegue encontrar isso. Não existe uma fórmula única. E se você consegue descobrir isso na tua área específica. Pô, Caio é economista. Na economia ele é afiadíssimo, tá ligado? Dificilmente ele vai cair num viés de economia, porque ele estudou aquilo a fundo. Agora, se ele for para, sei lá, etnobiologia, sei, uma área muito fora, assim, astronomia, capaz dele cair nos viéses. Né? Muito provável. Com a gente é a mesma coisa. Então, é um conhecimento que, se não tiver abarcado numa área muito específica, você não vai conseguir utilizá-lo direito. Esse é o ponto, né? E Brunão, você acha que, por exemplo, dentro do que você falou, existe a possibilidade de você existir um conceito científico ou uma aplicação de ciência sem estar 100% na racionalidade? Então, por exemplo, você ter o mínimo de pensamento mágico, só que ter uma racionalidade de norte, só que ter, sei lá, percepções suas, intuições envolvidas na sua atuação, sei lá, seja você o que for, sua profissão o que for. Você acha que é possível caminhar junto? Porque talvez seja uma crítica da galera no olhar da ciência, que é uma visão 100% racional, meio que um computador, assim, entendeu? Tomando decisões. Como que você enxerga isso, cara? Você acha que é possível você ter essa noção biológica
enraizada, né, do pensamento mágico ou da subjetividade, junto com toda a racionalidade do pensamento crítico? É possível caminhar juntos os Sim. dois? Acho que não só é possível, como é a forma que acontece, né? Pô, depois do livro do Haidt lá, caiu uma ficha enorme, né? Tipo, nós somos seres basicamente intuitivos. E aí a racionalidade vem para dar uma direcionada, assim, dentro daquele contexto específico, ela vai direcionar o que ela conseguiu, o que ela tá vendo. Então nem sempre a tua razão vai ser a razão correta. Tanto que, né, nessa dicotomia política que a gente está vivendo, os dois lados têm razão. Se você conversar com cada lado vai dar suas razões. Sim. E nem sempre eles vão estar corretos. Então, sim, e esse é um grande erro do pensamento dos cientistas, inclusive, né, de quem trabalha com ciência. Achar que a racionalidade vai mudar o mundo. Muito difícil isso, né? Enquanto a gente não abraçar o lado intuitivo, acho muito difícil. Eu vou dar um exemplo pessoal, que até depois que aconteceu, eu até troquei uma ideia com o Caio em relação a isso. Que foi o processo meio da minha esposa, da Val, para a gente ter um parto natural, né? Então a gente foi atrás de pessoas que usavam um conhecimento científico para tomar as decisões, né? Do que seria indicado um parto. E a gente escolheu a nossa médica e assim, a gente conseguiu ter um parto natural, mas o processo do qual a Val e a gente passou junto, teve condutas da nossa médica que eram muito mais intuitivas e muito mais subjetivas em si do que algo muito focado numa racionalidade na hora. Ali eu comecei a ver naquele momento a importância desse lado humano, sabe? Eu acho que algumas áreas talvez pese talvez metade, saca? Dessa questão intuitiva, dessa conexão. Porque Mas até mais, né, cara? É claro que o meu exemplo não é o exemplo, não é a média da população. Seria um pensamento errado de eu falar que isso aconteceu com todo mundo, né? Mas eu acho que talvez tenha uma grande probabilidade desse tipo de atuação, vamos dizer, um parto, né? Uma profissão de uma obstetra, ter esse lado também de conexão, de experiências, né? O acúmulo de experiências. Sim, de conhecimento, então, né? É meio que talvez um olhar também, não só desse caminhar junto, né? Dessa dificuldade nossa de entender ciência, por esse viés não racional. Né? Isso é extremamente importante, né? E você me lembrou de 2 exemplos agora, em relação a isso. Obrigado. Eu tava revendo, assisti aquele documentário explicando a mente. E aí tem um dos episódios que o cara tá falando de ansiedade, de vieses e medo e tal, e ele fala que não é que os vieses... Não, é um episódio que ele fala acho que de guru, de lavagem cerebral, alguma coisa assim. E ele fala que, na verdade, nossa mente... Não é que a gente tem erros do nosso sistema que fazem a gente, sei lá, acreditar num ditador. Na verdade, a nossa mente funciona assim. Então, o que a gente chama de viés não é um erro. É o jeito que a nossa mente trabalha, tá ligado? Sim. Então, a gente não vai conseguir limpar a irracionalidade e deixar só a racionalidade. A gente tem que aprender que nós somos seres irracionais, entre aspas. Não gosto muito desse termo, mas acho que fica mais fácil para entender. Nós somos seres mais irracionais, né, ou menos céticos, e aprender a usar isso de uma forma positiva. Né? Vou dar um outro exemplo, bem pessoal. Cheguei a comentar com vocês que eu estou com ansiedade. Na verdade, eu não estou com ansiedade. Eu sou ansioso. A vida inteira. E quando caiu a ficha nisso, e aí comecei a fazer psicoterapia, estou tomando medicamento, e aí no final de uma sessão com a psicoterapeuta, ela me deu um exercício para fazer, ela me chamou, a gente fez uns desenhos, assim, para eu ver quais eram minhas prioridades, e aí no fim da sessão, eu olhei o desenho, e aí eu falei para ela, eu preciso melhorar porque eu quero desmamar o remédio e tal. Ela falou, tá, mas você acabou de começar o tratamento, você já tá pensando em desmamar o remédio? Né? E aí, tipo, me caiu uma ficha, assim, que eu faço para tudo. E aí, na hora eu falei para ela, eu tava olhando pro desenho aqui, eu já tava pensando que na próxima sessão as bolinhas já iam estar todas iguais, porque eu ia melhorar muito de uma sessão para outra. E aí caiu a ficha que eu faço isso a vida inteira, assim, para qualquer coisa.
Você estava sendo ansioso na própria terapia. Na própria terapia, mas eu sou ansioso. Eu sou ansioso. Sim. Entendeu? Então, o meu processo criativo está incluído nisso. Né? O meu processo depressivo, quando eu fico triste, está incluído nisso. Então, o raciocínio indutivo, aquele raciocínio de você encadear coisas e achar causas que levam a outras causas, eu faço isso para tudo o tempo inteiro, para coisas boas e para coisas ruins. Bola de neve, né? A bola de neve, eu faço para coisas boas e para coisas ruins. E quando me caiu a ficha nisso, eu falei, caraca, eu falo para as pessoas de pensamento científico, de racionalidade, né? Quando é um assunto tipo vacina e Covid, beleza, quando vem, né, de externo. Mas quando é uma coisa pessoal, sei lá, uma burocracia, uma coisa de dia a dia, eu não tinha me ligado que eu era completamente irracional. Completamente não, faz parte de mim. E aí, pô, você começa a estudar um pouco o tema e você percebe que o caminho, os próprios especialistas, né, os psicólogos falam, a gente não vai se livrar da ansiedade porque ela faz parte do ser humano evolutivamente. A questão é você aprender a lidar com aquela ansiedade que vem, né, e deixar a coisa passar, né? Então, você entender que em algum momento você vai ficar ansioso e tudo bem. O problema é você fazer isso o tempo inteiro e não conseguir fazer outras coisas. Então, olha só, né? Tipo, não deixa de ser uma forma de pensamento irracional. Sim. Que tá aí o tempo todo. Então, tipo, hoje eu estou no processo de entender isso. De entender quando vem ansiedade e falar, não, essa aqui não é muito legal, deixa ela passar. Não, essa aqui é boa. Porra, vou estudar pra caramba. Deixar o processo acontecer. E entender que eu sou ansioso. Tipo, faz parte de mim, eu não vou mudar isso. Sim. Provavelmente nunca, porque eu sou assim há 35 anos, entendeu? Sim. Então, isso serve, acredito que eu posso extrapolar isso para uma questão mais geral de racionalidade, entendeu? Das pessoas terem dificuldade de entender a ciência, porque elas não conseguem entender que em muitos momentos do dia dela, elas são irracionais e faz parte do ser humano. Né? Faz parte. O último exemplo, o Carl Sagan, ele dá um exemplo muito que também dá umas viradas de ficha, assim, né? Coisas que facilitariam a gente pensar cientificamente. Ele fala assim no livro dele: se a gente usasse o processo, pensamento científico não é tão difícil, se a gente usasse o mesmo processo que a gente faz quando a gente vai comprar um carro, em outras tarefas do dia, a gente já pensaria mais cientificamente. Então, quando você vai comprar o carro, você não pega o primeiro carro e fala, dá qualquer um aí. Não, tu pergunta, tá, quantos quilômetros esse carro já rodou? Os pneus estão bons? Qualquer leigo pergunta o mínimo. Os pneus estão bons? Como é que está o estofamento? Como é que está o motor? É o mínimo, né? Mas a gente acaba fazendo isso em áreas muito seletivas, assim. E em outras coisas, a gente acaba deixando passar para não gastar energia, né, também. É noção de custo-benefício, né? E se não vai ter um custo muito alto, para que eu vou gastar energia pensando muito, né? Para que eu vou ficar discutindo se, sei lá, se a vacina funciona ou não funciona? O que falarem tá bom para mim. É o tal do... Tava conversando esses dias, né, na live com o Felipe e com a Célia. É o aceitacionista, tá ligado? Todo mundo é um pouquinho aceitacionista. Tipo, tem o negacionista, né? Tem o cético e tem o aceitacionista. A gente vai transitando entre esses três. Tem assunto que eu não vou perder meu tempo. Eu vou aceitar o especialista. E beleza, entendeu? Sim. Então faz parte, né? Sim. Transitar, eu acho que é difícil quando a gente pula para outras áreas, né? A gente manter uma lente ou ter uma lente de mais cética conforme a área que você pula. E também a gente não dá conta, né? Na real é essa também, né? Eu mesmo não dou conta de acompanhar a pandemia. Entendeu? Não dou conta de entender várias coisas da pandemia, porque é inviável, cara. É inviável. Para mim é inviável entender absolutamente tudo. Então, podcast já é um desafio nesse sentido, né? De inventa uns temas e vai atrás para aprender e expandir conhecimento de áreas que às vezes a gente não conhece ou está tocando pela primeira vez. E consome. E consome muito, né, cara? Então, eu acho que é muito difícil. Para mim, eu trabalhei com planejamento financeiro, né, como planejador financeiro, e é uma coisa que também começa a atrapalhar também a tua vida, sabe? Porque você quer planejar tudo, você quer pensar em tudo, você quer ter, sabe, tipo, tudo você tem que pensar, sempre tem alguma estratégia financeira por trás, algum controle financeiro, alguma coisa, tipo, aí chega uma hora que você não vive mais, né, cara? Porque você só pensa
de formas de entender como aquilo pode encaixar num plano, num entendimento racional e tudo mais. Chega uma hora que você fala, tá, então eu vou... Se for levar a ferro e fogo mesmo, vou ter que trabalhar para pagar seguro de tudo, entendeu? Porque tudo tem um risco de acontecer, enfim, tem horas que você tem que falar, tá, não dá para ter seguro de tudo, entendeu? Se eu for pensar em fazer uma viagem diferente e você pensar em tudo que pode dar errado e você tentar sistematizar tudo, você não curte, entendeu? Você fica doido. Então é difícil, né, cara, balancear isso. Eu acho que tem coisas que a gente, para curtir o momento e para ser humano mesmo no momento, tem que desligar completamente, né, cara? Algumas chavinhas, assim. Porque é danoso, às vezes é danoso. Eu acho que a ansiedade e esse pensamento científico cético também, ele pode ser danoso, né, cara? Pode ser querer... né, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que entender tudo. Então é super complexo essa relação. É impossível isso, né? E a gente precisa desligar mesmo, em alguns momentos. E aí entra a questão até que vocês têm falado bastante, né? De ter boas autoridades, né? Ou confiar mais em determinadas autoridades. Porque, desisti do Covid, de tentar entender tudo. Desisti. Eu tenho minhas autoridades, que eu vou lá e consulto. Tem 4 ou 5 parceiros que eu comecei a trocar figurinha, que entendem pra caramba, que eu entro lá e olho quando eu quero saber mais. E quando eu não quero olhar, não olho também. Então a gente vai direcionando, até porque saiu da área, acabou, né? Então volto naquela ideia, tipo, não vou conseguir diferenciar o que é bom ou é ruim se eu não tiver um conhecimento específico daquela área. Eu vou cair em alguma coisa, não tem como eu descobrir uma pseudociência muito específica dentro da cardiologia num tratamento de coração, sei lá o quê. Não tem como se eu não estudar o negócio, entendeu? Então eu tenho que descobrir uma boa autoridade para basear o meu conhecimento. Aí é um outro ponto. Como eu vou saber que aquela autoridade é uma boa autoridade, não está viajando. Não está viajando, entendeu? Então, assim... a gente passa por isso no podcast também. Direto, tipo... Mas é uma questão... É que tem coisas que a gente acaba fazendo... Eu acho que na experiência nossa com o podcast, que é uma questão de plausibilidade, né? De quão plausível é aquilo, independente da área. Só que para isso mesmo tem que ter alguma... Conforme a gente vai explorando outras áreas, por exemplo, você vai... Por exemplo, parte comportamental mesmo, se não for na psicologia evolucionista, perspectiva evolutiva, tipo, é difícil entender aquilo, entendeu? Então tem áreas que você vai começando a entender que você usa como recurso, né? Então, para mim, uma das coisas, por exemplo, lavagem cerebral, uma coisa que eu falei, a galera começou a falar disso e falei, não faz o menor sentido o negócio de lavagem cerebral, entendeu? Tipo, eu tinha uma noção de que a coisa não fazia muito sentido. E depois eu fui lendo, fui pesquisando a área, mas tipo, eu tinha um feeling, assim, que eu falei assim, eu testei algumas hipóteses na cabeça, se lavagem cerebral é uma coisa que acontece, por que não temos mais disso? Por que são grupos tão pequenos? Será que essa representatividade de gurus que fazem coisas, dominam um grupo de pessoas, ele é tão prevalente assim na sociedade ou não? Enfim, mas tem umas chavinhas que você liga para checar a plausibilidade de quem está falando, apesar de que pode ser uma área que você nem domine. Mas eu acho que sempre acaba indo para a raiz daquela área, né? De se entender um pouquinho quais são os fundamentos básicos daquela área. Uma das coisas que a gente tem feito bastante aqui, né? Então, física, tá? Qual que é o fundamento base da física? Psicologia, quais são os fundamentos? E aí a gente vai usar outra referência. Tá, ele ignora a perspectiva evolutiva ou não? Né? Então, economia, mesma coisa. Economia, leva em consideração outras culturas. Tá, e... Quando fala de outras culturas, que base antropológica ela está usando? A super enviesada ou a mais cética, com algumas perspectivas evolutivas e tudo mais, entendeu? Então, é um mundo muito louco de navegar, cara. Eu faço isso também, cara. Inclusive, eu estava refletindo sobre isso essa semana, sobre a questão de plausibilidade, né? Porque o pessoal, não sei se é um viés da área de saúde, mas o pessoal fala de plausibilidade e pensa em plausibilidade biológica. Mas a plausibilidade em si, você pode aplicar a qualquer outra área. Então, sei lá, você está falando, sei lá, o cara fala, a Terra é plana. Sei lá, tá, não é plana, mas a quem eu vou recorrer? Aí você tem que pensar, sei lá, num geólogo, ou alguém da geografia. Então, você tem que procurar pessoas dessa área que tenham conhecimento, né, em determinado assunto, para você falar, isso aqui é plausível ou não é plausível. Se o assunto é plausível, ele pode ser plausível e ser um absurdo total, e está errado.
né? Sim. Aí você Sim. tem que passar para um pensamento mais probabilístico. Qual é a probabilidade disso funcionar no mundo real? Já tem estudo sobre isso? Ah, não tem estudo nenhum. Opa, então a probabilidade disso, mesmo que tenha um estudo, ainda é baixa, porque é o primeiro estudo, né? Um estudo que está começando. Então aí você vai indo por... Eu tenho esses filtros também. Essa semana eu estava pensando nisso também. E aí a autoridade acaba entrando. Então, se no primeiro critério, na plausibilidade, eu não conheço nada do assunto, é um assunto muito complexo, por exemplo, física quântica, sabe? E assim, é uma coisa que parece que está numa nuance da física que é plausível, eu vou precisar de uma autoridade ali naquele primeiro momento, se eu não consigo entender o que é o assunto. E aí eu preciso identificar, eu tenho pensado nisso, assim, eu preciso identificar se aquela autoridade é uma boa autoridade, mesmo sem eu conhecer a área daquele indivíduo. Exato. E aí eu acabo usando critérios gerais, assim, de falácias e vieses para identificar como aquele indivíduo se porta, por exemplo. Né? Ele tem uma visão muito vertical da ciência, ele tem uma visão muito determinista em afirmar certezas o tempo todo e, sei lá, não apresentar as evidências, sabe? Ele é muito enviesado na hora que ele apresenta, ele só fala de um tipo de autor, ou ele se porta, apesar de ser um cientista, né, ou trabalhar numa área científica, ele se porta como um guru, ele assume que está errado, sabe? São pequenos filtros, assim, que a gente... Eu comecei a pensar sobre eles faz pouco tempo, assim, faz, sei lá, pouco menos de 2 anos, mas eram coisas que eu fazia automaticamente, porque acho que o nosso caminho trilhado foi bem parecido. Então, tipo, você bate o olho no cara e fala, isso não é legal. Mas você não sabe explicar por que não é legal. Você fala, esse cara não tá legal, essa postura dele não tá legal o que ele tá falando, o jeito que ele tá falando. Aí você começa a entender que é porque ele tá se portando como, sei lá, um sabichão, é porque ele é arrogante, é porque ele não apresenta evidência. Então, tem esses pequenos filtros que não vão estar certos sempre. Você pode errar ainda, não tem como bater o martelo, mas assim, que ajudam bastante a dar uma direcionada se eu devo acreditar naquele indivíduo ou não, assim, sabe? Pelo menos é uma forma que eu utilizo, assim. Eu não vejo ninguém falando muito disso, assim, pessoal muito, sei lá, não vejo as pessoas comentando muito. Eu conversei com o Caio também em relação a essa questão da divulgação científica, talvez como que a gente caiu nessa área, né, de divulgação, é um pouco diferente porque a gente talvez tenha sido o grupo de ir direto para um conceito mais prático, vamos dizer assim, porque a gente foi direto na biologia evolutiva, né, de entender por um prisma evolutivo a realidade. Então, acho que esse passo para trás facilitou, porque acho que quando a gente vai entender uma informação, o fato de fazer sentido para a nossa mente já enviesada, fez sentido, talvez já é verdade. Mas daí a gente dá um passo para trás. Faz sentido, mas faz sentido do ponto de vista evolutivo? Né? Será que é um universal humano, determinada característica do comportamento humano? Então, esse passinho para trás, que a gente já teve contato, talvez facilite. Só que daí o outro passo para trás, daí talvez seja aplicações mais clínicas. Né? Então, o que as evidências clínicas mostram? Ou o que os estudos mostram? Né? Porque senão a gente vai cair no prisma ou no viés naturalista, né? De tudo que é natural é correto. Né? Então, eu caí nisso, né? Com a corrida descalça, por exemplo. Sim. Daí você vai nas evidências e fala assim, peraí, quem corre descalço, nesse cenário cultural que a gente vive, se machuca tão quanto o cara que corre de tênis. O que aconteceu mudou a lesão. Então são passos para trás, só que são passos mais centrados, né? Não são passos divagados, vamos dizer assim. E acho que caindo já no próximo ponto, Brunão, dentro dessa minha fala, como que você vê a filosofia nesses passos para trás de entender uma informação ou de entender a realidade? Como que ela ajuda, e a filosofia da ciência no caso? Como que ela ajuda nesse processo de julgamento, de entender toda essa questão da realidade que a gente vive? Cara, eu vou ser bem sincero, eu acho muito importante, mas eu acho que muitas vezes ela não ajuda muito, não. Porque filosofia da ciência, nossa, é um tema, pelo menos para minha cabeça iniciante, assim, é complexo. É um tema complexo. Então, foi a filosofia da ciência que me fez dar vários passos para trás, assim, dentro do estudo ciência, de falar, cara, não estou entendendo, eu não estou literalmente entendendo o que significam essas palavras aqui na minha frente. Tentei já ler uns livros assim que é foda. E eu falo, não tá na hora de eu ler isso, não tá na hora, eu não tô entendendo, se eu não entendo a linguagem do negócio, e aí começou a me cair ficha, assim, tipo, se eu não entendo a linguagem, se eu não consigo entender o que o cara tá falando,
Se eu não sei o que é uma hipótese, se eu não consigo saber que conjectura é igual a hipótese, como é que eu vou interpretar isso num artigo? Se eu não consigo entender o que é plausibilidade, se eu não consigo entender o que é um argumento, o que é um raciocínio dedutivo, indutivo, como é que eu vou pegar um artigo científico, interpretar aquilo e falar que aquilo está certo? Sim. E eu preciso entender a linguagem, e aí a filosofia da ciência, ela te dá a linguagem da ciência. Mas é uma linguagem difícil, porque a gente vem do senso comum, você não aprende isso em nenhum lugar. Quase, assim, quem estuda ciência para fazer artigo científico também não estuda essa linguagem. Se você começar a conversar com esses caras, eles não estudam isso. Os caras que começam a cair a ficha e estudar muito, eles falam, aí você vê que os caras começam a estudar outras coisas, começam a estudar raciocínio bayesiano, começam a dar passo para trás e ver que, tipo, Karl Popper já passou, sabe, não é, sabe, que a gente já está em outra era, a filosofia da ciência tá, inclusive a filosofia da ciência está andando, esse que é o problema também. Filosofia não é uma ciência morta, a filosofia é uma ciência atuante, e a filosofia da ciência é um ramo atuante da ciência que está produzindo ciência. Então, é uma área nova que você começa a entrar e você tem que entender aquilo. Tipo, é a mesma coisa que eu falar, agora eu sou fisioterapeuta e amanhã eu vou entender cardiologia. Porra, como é que eu vou fazer isso, entendeu? Tipo, igual o conceito que você aplica, né? Que você acha que está atualizado, mas já faz 10 anos que exatamente ninguém usa. A galera faz isso com filosofia da ciência. O pessoal fala, os grandes divulgadores científicos falam de Karl Popper ainda. Cara, Karl Popper já morreu, velho. Na filosofia da ciência, os caras já estão brigando por outras coisas. Karl Popper é 94. Eles já estão falando de outras coisas, já estão em outro universo. Não é que, tipo, é inútil. O cara contribuiu para várias coisas, mas, tipo, não acabou ali. Já tiveram mais 2 ou 3 caras que consolidaram conhecimento em cima disso, entendeu? Então, tipo, é uma área como outra qualquer. E aí, por existir essa falsa dicotomia de ciência e filosofia, a ciência estuda o empírico, filosofia estuda o não empírico, a galera não se aproxima, entendeu? Então, assim, é muito importante você entender filosofia da ciência para você entender o método científico. Então, esse passo para trás que eu estou dando e ainda estou fazendo. Só que quando você chega na filosofia, você toma um choque. Imagina. E aí eu tive que dar outro passo para trás. E aí eu acabei caindo na epistemologia e na filosofia mais básica, sei que eu posso chamar assim, né? Que é tentar entender o que significam aqueles conceitos. E aí, tipo, me caiu a ficha assim, de tipo, se eu não entender o que é opinião, o que é ideologia, se eu não conseguir entender o que é verdade, eu não vou conseguir entender o que é ciência. Entendeu? Porque esses conceitos me confundiam. E aí confundem as pessoas também. Né? As pessoas vão discutir ciência, se apresentam uma evidência científica, ela fala, não, mas essa é a minha verdade. Então, velho, você sabe que é verdade? Você está falando uma bosta gigantesca. Você não sabe que é verdade, entendeu? Aí você fala, se a pessoa não sabe que é verdade, eu não vou conseguir discutir com ela. Sim. Não adianta eu apresentar um dado científico, ela vai interpretar aquilo no senso comum. Então, as pessoas não vão conseguir entender ciência enquanto elas não entenderem esses outros conhecimentos prévios. Podem até conseguir, mas vai faltar sempre alguma coisa, entendeu? O cara vai virar o técnico em ciência. Ele vai interpretar um artigo científico, mas ele não vai conseguir extrapolar aquilo. Esse é o desafio, né, cara? Porque, para mim, por exemplo, quando eu tive contato, a gente teve contato com o Luiz Correia, por exemplo, que a gente até gravou um episódio com ele, no episódio 52, ele é um cara que consegue integrar muita coisa. Né, cara? Então, para mim, foi tipo... Tem algumas figuras, tem algumas pessoas que trazem conceitos e trazem uma complexidade, mas, ao mesmo tempo, ele traz uma solução de um problema através daquela perspectiva, de uma forma mais prática. Uma aplicação, né? Uma aplicação, e traz conceitos, e traz, assim... Eu morro de vontade de fazer o curso dele também, porque eu sei que ele... né, sistematiza muita coisa também. Só que assim, é inviável na minha vida fazer o curso dele, não dá para fazer, né, por causa da questão de tempo, vontade eu tenho, enfim, mas eu não tenho tempo para fazer. Então, falta talvez essa sistematização. Acho que você é um cara que está fazendo isso, está transformando isso em cursos também, né, para as pessoas, né, e aí... Eu acho que é um processo, talvez a internet também tenha possibilitado isso também, a gente está transitando por tantas áreas, é uma coisa muito recente, né, cara? Por exemplo, a gente falando aqui com gente de tudo quanto é área, né, e a gente
refletindo sobre áreas, né, e questionando áreas que nem são as nossas, muito longe da nossa, mas que a gente tem ferramentas o suficiente para trazer alguns questionamentos, para trazer alguns entendimentos. Mas é algo muito recente, né, cara? Acho que falta muito esse papel de sintetizar ideias, mas acho que tem muito a ver com o explorar também, né, cara? Eu acho que é uma coisa, você entende alguns conceitos, não dá para absorver tudo, e você sai usando essa lente para algumas áreas. E aí você, acho que entendi, né? E tem coisa que sempre vai escapar, e você volta e faz de novo, volta e faz de novo. Por isso que eu acho que é tão difícil falar de ciência e ver tanta divergência, até no mundo da divulgação científica, no mundo científico, tem várias tretas aí, tem várias questões que falta lente científica para alguns temas, né? Então, enfim, a gente já debateu alguns deles aqui no episódio, é uma coisa que demora, né, cara? Mas sistematizar acho que é fundamental para ajudar a gente a ter um porto seguro de voltar. Opa, esse conceito, beleza, deixa eu ver se entendi esse, vamos usar ele aqui, ali e tudo mais. Né? Então, acho que é fundamental esse trabalho que você tem feito. Obrigado, cara. Eu acho que esse sistematizar eu comecei a fazer porque eu não achei em lugar nenhum. Então, sim, eu acho que não tem, porque é muito difícil, né? Sim. Pra você, sei lá, entender o que é uma hipótese, você vai em várias áreas, né? Para você entender, sabe? Para você entender o que é ciência, eu falei no começo, ciência é conhecimento, mas aí você vai na filosofia, conhecimento também está ligado com epistemologia, você tem que entender o que é. Então, tipo, você cai numa bola de neve, é muito difícil sistematizar isso, por isso que não fizeram. Né? É tipo, sei lá, tentar sistematizar a fisioterapia em um livro. Você tem alguns manuais, mas, tipo, você vê que tem um monte de buraco ali, falta. Né, um monte de coisa, né, e, cara, eu preciso concordar, assim, 100% quando você fala do Luiz, porque eu tenho um viés gigantesco com tudo que ele fala, assim, eu não discordo de nada que ele fala, eu vou deixar gravado para a posteridade, que o Luiz Corrêa, ele é o meu guru, Luiz Corrêa, você é o meu guru atualmente, né, que eu tenho muito viés com ele, cara, porque ele tem essa sabedoria, Sacadas, né? Ele tem uma sabedoria, assim, de conseguir extrapolar uma coisa para você falar, como é que eu não pensei nisso antes, assim, sabe? Eu enxergo ele como um dos maiores divulgadores de PBE, assim. Acho que, para mim, ele é o maior divulgador de PBE do país, assim. Medicina baseada em evidência, assim. Eu fico procurando coisas que eu discordo. Mesma coisa com Carl Sagan. Carl Sagan, depois de 5 leituras do livro, eu comecei a achar umas coisas e falar, isso aqui, não concordo com você. Com uma dor no coração, assim, mas eu não concordo com você, tá? É importante esse processo também. E é importante a gente ter nossos gurus também para aprender determinadas coisas. Saber quando você tem os gurus, né? Sim. A gente sempre quebra a cara também, né? Assim, claro. Várias pessoas que eu curtia antigamente, hoje em dia eu falo, não dá, né? Mas por causa disso, né? A gente vai circulando, vai aprendendo, vai vendo, e vai vendo que a coisa é muito mais complicada, né, cara? É difícil um cara uma pessoa dominar todas as áreas, enfim, e ter todas as perspectivas. É muito complicado, né, cara? Mas o diferencial dele é porque ele tem um raciocínio muito, muito parecido com o nosso. Ele vai em outras áreas. Ele vai na economia. Sim. Ele vai na biologia. Então, ele saiu da casinha. Esse é um baita diferencial. Sim. É um baita diferencial. Né? Então, por isso que o cara vai... Isso que eu ia perguntar, Brunão. Ainda na questão da filosofia, será que esses caras diferenciais, ou que trazem essas sacadas, não estão buscando um pensamento filosófico fora desse, talvez, senso comum, ou, sei lá, de leituras totalmente paralelas? Você já chegou em cair nessas ideias, assim, de dar uma coisa totalmente fora, sei lá, filosófica ou não, né? Mas que fazer esse link com... Nossa, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Nossa. Eu faço isso assim, minhas leituras base é filosofia da ciência, ciência em geral, tipo, sei lá, Carl Sagan, sabe? Esses livros mais gerais, que não são livros de filosofia, são livros de introdução. E filosofia geral tenho lido, um pouco de epistemologia, e neurociência, bastante coisa, né? Estudar crença, estudar como funciona a mente. Cara, e assim, eu faço muito isso vendo série de televisão e filme, eu sou vidrado em ficção. Então eu fico fazendo analogia o tempo todo, assim, quando eu tô vendo as coisas, eu falo, caraca, tipo, é a minha hora de relaxar, assim, sabe? Sim. Na hora que eu tô vendo, beleza. Aí eu terminei de ver a série, 3 dias depois me veio um negócio da série. Assim, aquilo lá, ele tá fazendo isso. Aí vem a bola de neve, assim, eu começo a pensar um monte de coisa. Eu faço isso pra caramba. Inclusive, eu acredito que
voltando até lá para o começo, né, que vocês falaram como eu cheguei nesse mundo científico, a assistir muita série de ficção e ver filmes, assim, acabou me Ajuda, direcionando né? um pouco para isso também. Uhum. Porque tem uma coisa na ciência que eu gosto muito, que é quando eu vejo, sei lá, um vídeo do Carl Sagan falando, ou algumas coisas do Luiz, ou eu leio uma coisa que eu gosto muito, eu fico com uma sensação de inspiração, assim. Uhum. Tipo, sabe? Eu não sei descrever isso. Eu fico com uma sensação de inspiração, assim. E aí eu comecei a fazer muito esses links de ficção com ciência, de assistir filme, sabe? Então isso acabou me direcionando, assim, por exemplo, vou dar um exemplo bem idiota, eu nunca falei isso pra ninguém. The Walking Dead. Uhum. Então, tipo, eu sempre gostei, eu nunca gostei, não gostava, mas como eu comecei a gostar de ver filme de zumbi. E eu tinha medo, porque eu acreditava em tudo. Então eu tinha medo de zumbi quando eu comecei a ver, era moleque. Com o passar do tempo, vendo muito filme e série de zumbi, eu começo a sonhar com os negócios. E aí, tipo, nos primeiros sonhos, eu tô fugindo. E eu me cago de medo. Assistindo mais filme, vendo os caras matar zumbi, eu começo a sonhar que eu tô matando. Você já viu o Rick? Eu não tenho mais medo, porque eu sei como fazer. É fácil. Então, tipo, agora quando eu sonho com zumbi, eu pulo, eu fujo, eu bato nos caras, eu não tenho mais medo. Esse processo, ao longo do tempo, foi mostrando para mim que, tipo, era muito implausível, sei lá, existir um zumbi. Ou se existir um zumbi, não tem problema. E aí eu perco medo e a minha crença vai desabando. Eu não sei explicar direito, mas a minha crença no negócio vai desabando, entendeu? Uhum. Junto com isso, o processo de estar estudando ciência, de estar lendo várias coisas, isso é uma coisa que me ajuda também. Então chega uma hora e eu falo, isso é ficção. Hoje, por exemplo, sei lá, eu assisto série de zumbi, eu gosto, dou risada, e eu não consigo mais ver filme de coisa sobrenatural. Uhum. Eu acho ridículo, eu não vejo graça, mas sim filme de fantasma. Uhum. Tipo, eu acho sem graça, assim. Eu falo, não, é muito implausível isso. Agora, zumbi é uma coisa que eu ainda acho plausível. Ainda tem um Tipo, pezinho, cenário tipo assim, apocalíptico, né? eu falo, isso é legal de ver, assim, mas, tipo, me deixa com o pé no chão, me traz umas reflexões, entendeu? Eu não sei se eu divaguei muito aqui, mas, assim, esse processo acontece aconteceram, assim, várias crenças minhas, sabe? Sim, É sim. meio que um processo de ajuda para fixar o teu conhecimento. Sim, não, mas eu acho que é isso que eu queria tocar mesmo. Tipo, a importância de você sair um pouco, né? Sei lá, você tá lendo muito sobre PBE, sei lá. Véi, vai ler Harry Potter, sei lá, vai, tipo, Sim. sai, vai ver uma coisa de fantasia, lê uma coisa totalmente Sim. fora, entendeu? Daí você tenta fazer isso. Pelo menos comigo acontece, eu acho que esses Sim. caras. O Luiz Correia é um cara que sempre tá trazendo coisa de fora, assim, quando você tá assistindo os vídeos dele. Então, provavelmente, eu acho que tem uma grande probabilidade de você conseguir ter maiores reflexões da sua própria atuação, daquilo que você tá. Sim. Né? O processo criativo, né, Brunão, funciona assim, né? Então, tem o cara Experiência também, né, criativo, mano? experiência, né? O cara Circular, vai em criativo, outros grupos. circular. Então, puta, você falou um negócio essencial, velho. Quando eu tava falando acho que lá no começo também, falou, você usa o teu Instagram para, vocês perguntaram para mim, você usa o teu Instagram para moldar o teu conhecimento? Eu não faço isso só no Instagram também, eu faço isso em grupos. Então, tipo, a gente tem um grupinho lá no Whats. Porra, o grupinho para mim é uma forma de automodulação, assim, enorme. Sim. Porque às vezes eu ponho umas coisas lá e, porra, vem alguém e fala, não, isso tá errado. Eu falo, porra, realmente. Eu tenho outros grupos também que eu tô. Eu tô num grupo de PBE que só tem psicólogo, velho. Tem um monte de psicólogo. Da hora. E aí os caras largam várias coisas que eu falo, caraca, não então. entendo nada dessa porra. Eu tô em outro grupo que só tem filósofo. E aí, porra, é o que eu menos entendo. Porque são os debates assim, sabe? Sim. E aí, tipo, eu tento transitar, assim, em grupos diferentes, porque em cada grupo eu vejo que eu sou porra nenhuma ali dentro, entendeu? E aí eu vou aprendendo com esses grupos, tipo, eles vão me modulando, assim, tipo, porra, isso aqui tu não manja nada ainda, sabe? Então esse processo é importante, você transitar em grupos e transitar em conhecimentos diferentes, né? O processo criativo é assim. O cara que é criativo, ele consegue fazer links de outras áreas que ele vai, né? Então isso acho muito importante, até para pensar cientificamente, inclusive. Sem dúvida. E evitar o pensamento mágico, falar, não, isso aqui que você está falando é de outra área, ó. Esquece, isso aqui não tem nada de mágico nisso aqui. Sim. Isso aqui é da engenharia, entendeu? Então, se você não lê outras coisas, você nunca vai poder fazer isso. Você vai ter dificuldade, entendeu? Então, é importantíssimo. Transitar, eu acho que é muito importante. E aí, com podcasts também. Né? Sim. Escutando podcast, sabe?
pirei agora, tô pirando no podcast do Mano a Mano lá, do Mano Brown. Uhum. Comecei a escutar, ver uma perspectiva diferente, tipo, de etnia, coisas que eu nunca me ligava, assim, porra, que massa. Uhum. Começar a entender por outras vias, assim, sabe? Então você vai ampliando, né? Explorar acho que é fundamental. E sempre tem, né? Eu acho que fazer coisas diferentes. Para mim, por exemplo, teve insights que eu tive até de racionalidade com medo de altura, né? Quando eu treinava parkour com o pessoal no ABC, era tipo, putz, tinha um muro aqui, murinho aqui no chão e um muro lá em cima, né? No alto. Eu falei, pô, tá, qual que é a diferença efetivamente, né? De estar fazendo aqui que eu não caio nem a pau. E por que eu tô com a crença de que lá em cima eu posso cair e morrer a qualquer momento? Será que você não esqueceu o contexto? Eu treinar bastante no chão e eu senti que a probabilidade de eu cair é muito baixa e eu ignorar o contexto, porque isso é a diferença, é o contexto, não tem por que eu sentir cagaço se aqui eu não caí nenhuma vez, por que eu vou cair lá em cima? Né? Então é porque o contexto está me afetando. Então são várias coisas que são mecanismos que você entende, que você pode entender e transferir para várias áreas, né, cara? Então, indo lá uma vez, eu falei, tá, ignora o contexto, se eu não cair lá, beleza, é só fazer a mesma coisa que eu fiz lá o tempo todo. Você faz, pronto, e a coisa muda, né? A sua percepção daquele fenômeno muda bastante, né, cara? Então, às vezes até banho gelado é assim também, tem tudo, a gente acaba levando isso, né, cara? Então tem muitos paralelos a serem feitos. Nossa, o movimento também já tive muito, você falou. Quando eu morava em São Paulo, ia a pé pro trabalho. Porra, pra caramba também. Caminhava 3 horas pra ir pro trampo. Porra, vários insights, vários. Foi a época que eu mais tive insight. Vários, porra. Ia com um caderninho, assim, pra anotar, tá ligado? Eu tenho correndo, pra variar. Nossa, imagina. O cara corre 70 quilômetros, tem tempo pra caramba pra pensar, tem né? tempo, pensar em tudo. O cara escreve um livro, né? Cara, meu projeto de mestrado ajudou pra caramba correndo, velho. Muito. Você vai pensando, você vai formulando. Imagina. E Bruno, como é que você tem organizado isso, cara? Hoje você tem uma organização desses pensamentos, principalmente para o curso que você tem desenvolvido? Como é que você tem organizado essas ideias, cara? Você tem um passo a passo? Como é que tá isso, cara? Eu separo tudo por tópicos, assim. Tá. Então, tudo que eu vou estudar, por exemplo, sei lá, eu tenho uma Google Drive eu gosto de usar, né? Então, eu tenho uma pasta de estudos. E aí, dentro dessa pasta de estudos, eu tenho, assim, tópicos gerais, educação, filosofia da ciência, física, história da ciência, que eu vou jogando, assim, resenha de livro, de artigos, sabe? Uhum. Tudo separado por pasta. E fora dessas pastas, eu tenho arquivos de temas. Então, tipo, ceticismo é um arquivo, ciência, comunidade científica, conversa. Posso ler aqui umas coisas que eu tenho. Tipo, só os tópicos que eu vou resenhando. Conhecimento científico, conversa, correlação, associação, crença, critério de demarcação, determinismo, divulgação científica, dogma, estatística, evidência, fake news, falácia, fato, filosofia da ciência. São tópicos que eu vou separando em tópicos e aí pego o que eu já li, já estudei e vou organizando, assim. Uhum. Tá. E aí você vai tentando criar blocos que fazem sentido, assim, uma introdução, um desenvolvimento, uma aplicação, e é isso que você... Tá. Aí, em algum momento, quando eu tenho, tipo, eu vejo assim, puta, esse arquivo tem 10 páginas já. Pô, isso aqui dá uma aula, isso aqui já dá um negócio. Quando eu vejo que já tem bastante coisa, aí eu começo a juntar dentro de uma metodologia, assim, de ensino, sabe? Aí vou unindo isso. Nossa. Mas meu processo sempre foi esse, assim. Mas eu deixo tudo salvo, né? Aí como já tá resenhado, aí eu uso pra divulgação, pra tudo. Só pego aquilo lá e pedacinho, ou vou juntando várias coisas e monto algumas coisas. Seu curso está com quantas horas, Brunão? Cara, na verdade, esse primeiro cursinho que eu fiz, Conceitos Básicos para Entender a Ciência, foi um workshop ao vivo. E aí ele ficou com 9 horas. E eu dividi, porque foram 4 dias, né? 2 horas cada, a gente conversava um pouquinho depois e tal. Aí eu dividi ele em pequenas aulas, eu já deixei por tópicos, dividi ele em tópicos e deu 24 aulas. E botei na Hotmart. Mas assim, ele é super básico, mas se você nunca viu nada de ciência, ele é um conteúdo até um pouquinho denso, sabe? Mas ele foi minha primeira tentativa, assim, falar, vamos ver como é que tá esse conteúdo. Eu tive uma recepção legal, assim, dos alunos, sabe? Nossa. Do curso e tal. Mas ele vai ficar no ar mais um tempo, eu vou tirar ele do ar, porque meu objetivo agora é focar na alfabetização científica e trazer conteúdo
trazer mais conteúdo, assim. É isso que eu queria que você falasse agora, seus projetos aí para esse ano, o que a galera pode encontrar aí quando vai clicar no link que a gente vai deixar aí para o pessoal acessar seu trabalho. Tem um blog, né? E aí hoje eu tô só com blog, não tô mais com site, tô com blog. Aí no blog você tem alguns textos que eu tô colocando basicamente cada 15 dias, por uma questão de tempo. Tem os textos um pouco mais... Minha base sempre foi a escrita, né? Então, eu raciocínio, eu jogo no papel, desenvolvo aquilo no papel e uso aquilo para tudo depois. Então, eu uso o blog muitas vezes como uma forma de desenvolver o raciocínio. E aí tem esse cursinho ainda, Conceitos Básicos para Entender a Ciência, que vai ficar disponível por mais um tempo ali. E final de fevereiro a gente vai ter um workshop, O que é a Ciência? Então vai ser um workshop de 4 horas, só para a gente falar o que é ciência. Ao vivo online. Tem coisa pra cara, ao vivo online. Não sei se esse workshop depois vai virar um mini curso ainda, mas a gente vai desenvolver esse tema mais ainda, porque no primeiro workshop a gente falou 1 hora do que é ciência, tem muita coisa para ser falada, né? Até entender o conceito de ciência já é um antídoto já para você deixar de cair em um monte de balela, assim, entendendo os pressupostos, né? Então é importante, gosto muito de entender conceitos, né? De passar conceitos à frente. E no meio do ano, em junho, eu estou planejando o primeiro curso presencial em São Paulo. Nossa. Nesse tema de alfabetização científica, né? Provavelmente vai ser 18, 19 de junho, ou 19 e 20 de junho, no final de semana, assim. Então a gente está planejando um curso de 2 dias, assim, mais presencial e denso, assim, para trocar figurinha com um profissional de saúde. Eu não sou especialista, né? Então eu trago as minhas reflexões de entusiasta, né? De entusiasta para quem quiser ouvir. Então, sim, a gente conversa com um profissional de saúde, eu troco muita figurinha hoje com um psicólogo, um médico que me chama no direct, com um jornalista. Então a gente quer trazer esse pessoal, assim, graduandos de qualquer área que querem pensar cientificamente, né, para começar a pensar a ciência, fazer isso na prática, e principalmente entender esses conceitos, para depois dar o passo de, sei lá, tentar ler um artigo, entendeu? Então, meu objetivo é ficar antes da PBE, entendeu? Antes do cara falar, não, quero me especializar na biologia do não sei o quê. Não, vamos lá, vamos entender os preceitos filosóficos, científicos antes. Aí depois tu vai mais preparado para ler um artigo para você não virar um técnico. Perfeito. É o que acontece. A galera vai estudar ciência e estuda de dentro para fora, assim, tipo, estuda só o artigo e não entende o que está acontecendo ali. E aí você vê aqueles absurdos de achar que tem que reproduzir exatamente o que está no artigo, de não entender a questão estatística, sabe, como sendo basicamente uma gestão de erros ali, sabe, de ter uma visão muito determinista, porque a galera não entende conceito básico, né? Então, até o momento, meus projetos são esses. E quem for fazer esse workshop, eu já botei um promocionalzinho para quem escutar esse podcast. Vai lá no site, digita no código promocional do workshop, digita Universo Generalista, tudo junto, que você vai ganhar um pequeno descontinho para fazer esse workshop ao vivo. Massa! Então a gente já estreia aí nossa curadoria de cursos também, então o Bruno é um deles. Muita gente já perguntou pra gente, tipo, como é que eu começo, por onde eu começo, né, entender ciência e tudo mais, e eu e o Bruno, a gente acaba não tendo disponibilidade de tempo para fazer isso, ou até para sistematizar. Então o Bruno Montoura é o nosso amigo que tem trabalhado com isso. A gente tem outros cursos também listados, então vai ter link e vão ter descontos para os ouvintes aí do podcast. A gente vai expandindo cada vez mais esses cursos de diversas áreas, desde a introdução à ciência como o do Bruno, até coisas mais avançadas de acordo com a área. E é isso, cara. Eu acho que valeu demais sua participação. Que massa. Um prazer ter você aqui de novo com a gente. Com certeza vão ter outras... É meu. Com certeza vão ter outras... com certeza vem de novo. Com certeza vem de novo. Não, trocar figurinha é sempre bom. Com certeza. Muito bom. Obrigado. Valeu, mano. Demais. Valeu. Falou, galera. Um abraço. Valeu, galera. Tchau, tchau. Falou. Obrigado por ouvir esse episódio até o final. Se você gosta do nosso trabalho, não deixe de contribuir financeiramente com ele através do nosso Apoia-se. Você encontra o link na descrição do episódio. Tornando-se apoiador, você saberá de antemão quem são os nossos próximos entrevistados e poderá enviar suas perguntas, além de poder sugerir temas e pessoas para entrevistarmos.